O TRF da Terceira Região suspendeu uma decisão que permitia a correção alternativa da prova do OAB 43 em processo do trabalho. Certamente você viu um bocado de notícia, muita notícia polêmica, né, sobre essa peça processual, e aqui estamos para explicar essa decisão e também para, calma, não ter esse alvoroço que está tudo decidido aí não, tá? Hoje a gente vai analisar de maneira essa decisão judicial que é muito relevante para a gente compreender os limites e também as possibilidades do que a gente chama de controle judicial sobre concursos públicos, especificamente sobre o exame do OAB, a OAB 43. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor de Direito Administrativo aqui no Estratégia OAB. A gente também trata dessas questões de anulação de decisão judicial, né, e de questões de concurso público na nossa segunda fase no OAB. Você pode estar conosco, lhe convido a ver nossos vídeos gratuitamente aqui no Estratégia OAB, inclusive se inscrever no canal. Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre isso aqui. A desembargadora Marisa Santos, que é do TRF da Terceira Região, ela suspendeu uma liminar, ou seja, a decisão primeiro de um juiz de primeiro grau, depois foi para o TRF3 da Terceira Região. Essa liminar tinha determinado ao OAB que corrigisse a prova dessa pessoa, que era uma peça jurídica diferente da que foi inicialmente prevista no gabarito da banca examinadora. E aqui fazendo um disclaimer para que você consiga compreender. A FGV, ela aceitou o agravo de petição na prova também de trabalho no exame 43 do OAB, tá? Então, houve uma cobrança, para você entender, exclusiva no gabarito preliminar da peça exceção de pré-executividade. Isso gerou muitas críticas e muitos recursos, e depois a banca, ela amplia o padrão de respostas, né? Então, a FGV, quando amplia esse padrão de respostas, no dia mais ou menos 8 de julho, ela falou o seguinte: olha, a gente não precisa aceitar tão somente quem escreveu exceção de pré-executividade, e também ela começou a acolher a tese também do agravo de petição. E aí, só para você compreender a controvérsia, né, no enunciado, a gente tinha um cliente que teve a aposentadoria bloqueada e o único imóvel residencial penhorado, situação que envolvia também uma discussão sobre nulidade na citação e prescrição intercorrente de tutela provisória. Então, inicialmente, a banca ela indicou como única resposta correta a exceção de pré-executividade, um instrumento que a previsão legal ela é indireta no ordenamento, ela não tem uma previsão explícita, né? Então, a peça, embora aceite em alguns precedentes, ela é fruto mais de uma construção doutrinária e jurisprudencial que acabou gerando vários questionamentos sobre sua compatibilidade com o edital do OAB. E aí essa divulgação do gabarito preliminar gerou uma grande comoção na comunidade jurídica. Os professores começaram a argumentar que isso contrariava o item 4.2.6.1 do edital, que exige que haja a identificação da peça fundamentada no nome iuris, num dispositivo legal expresso, e também falaram, olha, isso aqui também está descumprindo o item 3.5.12, que exige que as questões que reflitam uma jurisprudência pacificada nos tribunais superiores. E aí, em síntese, apesar da banca ter ampliado o gabarito para incluir o agravo de petição junto com a exceção de pré-executividade, outras peças que eram reconhecidas pela doutrina de jurisprudência, como embargos à execução ou mandado de segurança, continuaram de fora, o que gerou um excesso de judicialização. Então vamos voltar para o caso concreto. O contexto, você já entendeu. Um candidato apresentou embargos à execução, mas na resposta de trabalho só constava inicialmente a exceção de pré-executividade. A primeira instância deu razão ao candidato, mas o OAB recorreu e conseguiu suspender essa decisão. Professor, quais foram os fundamentos dessa decisão do TRF Terceira Região? Basicamente, a lógica da decisão se baseou em 3 pilares. O primeiro pilar foi o tema 485 do Supremo Tribunal Federal. A desembargadora invoca um precedente do Supremo que fala o seguinte: olha, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas. Mas aqui, com todo respeito, e aqui falo na função como professor mesmo, nessa mesma decisão em que o Supremo diz assim, olha, a gente não pode substituir a banca examinadora, ele ressalva e fala, ora, em caso de flagrante ilegalidade, é possível sim o Poder Judiciário entrar no mérito. Então a gente tem uma fragilidade aqui sutil e que, novamente, não estou falando de juízo de valor, mas estou falando como professor, porque o próprio Supremo, ele ressalta, é possível você fazer um juízo de compatibilidade e dizer se essa questão está dentro ou fora do edital. O edital exige que haja fundamentação e dispositivo legal expresso na segunda fase. E a exceção de pré-executividade não possui previsão legal direta. Isso não estaria configurando justamente a incompatibilidade que o próprio Supremo exige. Isso aí será definido no mérito.
tá? Ainda vai ser julgado definitivamente esse processo. Segundo pilar, a decisão, ela critica o candidato por não ter aguardado o resultado preliminar e o prazo recursal administrativo. Contudo, né, como é evidente na própria jurisprudência, essa exigência ela pode ser questionada quando a gente está diante de uma violação manifesta ao edital, e também porque a jurisprudência dos tribunais, em tese, ela não afasta, digamos assim, ela não exige o esgotamento da jurisdição quando há lesão ameaça direito, né? E isso eu estou falando aqui novamente como professor. E o terceiro ponto é uma certa ausência de direito líquido e certo. Ele cita, olha, se o edital é a lei do concurso público, e se esse edital esclarece claramente que as peças devem ter fundamento legal, então essa violação ela não seria um direito líquido e certo, porque, de certo modo, a exceção de executividade, ela que se adiantar, estaria em tese incluída como uma peça que poderia ser cobrada. O fato aqui, trazendo para você aqui, né, a grande lógica é que a própria FGV, ela fez uma contradição, né, com um fato superveniente. O que mais compromete, de certo modo, a correção da FGV é que ela tem um gabarito preliminar e depois ela não sustenta, ela expande. A partir do momento que ela expande, ela dá razão e margem para que haja expansão para outras nomeiures colocadas. Então, claro, a decisão, de maneira geral, em síntese, ela aplica de maneira frontal o tema 485 do Supremo. Só que esse próprio tema 485, ele pode ir para os dois lados. Ele tanto pode ser para que o judiciário ele não entre no que ele chama de mérito administrativo, ou seja, isso é competência da banca examinadora, como também, se houver flagrante ilegalidade, esse próprio tema 485 do Supremo, ele permite que o judiciário faça o controle, não do mérito da questão, mas para dizer, essa questão não está no edital. Quando uma questão exige um conhecimento que vai além do que tem previsão no edital, quando ele cobra uma peça sem fundamentação legal expressa, contrariando uma regra editalícia, estamos sim no controle de legalidade e não o controle de mérito administrativo. E aí, novamente, professor, tá tudo decidido? Não tá não, tá? Isso foi num agravo de instrumento, o efeito suspensivo foi deferido, tanto que o desembargador aqui, ele dá vista ao Ministério Público Federal, para que agora o Ministério Público Federal fale, para só então depois haver o julgamento de mérito pela própria sexta turma do TRF3ª Região. Então resta aguardar a decisão definitiva, novamente é uma decisão monocrática, e resta, portanto, que vocês não esmoreçam, acham que isso aqui tá perdido, tá? Realmente é um caso só para trazer aqui a luz e para que você não fique vendo pelos portais achando que tudo acabou, não. É realmente uma discussão de mérito que ainda vai se perquirir frente ao Poder Judiciário, e agora você também sabe o julgamento de mérito ou não, o tema 485 do Supremo. Eu te expliquei, te mostrei os dois lados da moeda, vamos ver o que é que vocês entendam. Comentam aqui, eu quero saber o que é que você acha.